Houve um pobre homem que tinha 12 filhos e precisava trabalhar, dia e noite, para dar-lhes apenas um bocado de pão. Quando nasceu o 13º, ele não sabia realmente o que fazer, e, na sua aflição, saiu para a estrada a fim de convidar o primeiro que aparecesse para servir-lhe de padrinho. A primeira pessoa que encontrou foi o bom Deus. O bom Deus, que já sabia o que lhe pesava no coração, disse-lhe: Pobre homem, causas-me dó. Vou batizar teu filho, cuidarei dele e o tornarei feliz neste mundo. Quem és? Perguntou o homem. Sou o bom Deus. Então não te quero para meu compadre. Disse o homem. Tu dás aos ricos e deixas os pobres passando fome. Isso dizia o pobre homem, porque não sabia que sabiamente Deus distribui riqueza e pobreza. Deixou o Senhor, e foi mais para adiante. Então, aproximou-se-lhe o diabo dizendo: Que procuras? Se me aceitas para padrinho de teu filho, dar-lhe-ei ouro às carradas, e todos os deleites do mundo. O homem perguntou: Quem és tu? Sou o diabo. Então não te quero para meu compadre, disse o homem. Tu enganas os homens e os induzes à tentação. Continuou andando e logo, com as pernas ressequidas, veio-lhe ao encontro a morte, dizendo: Aceita-me como tua comadre. Quem és? Perguntou-lhe o homem. Sou a morte, que todos iguala. E então, o homem disse: Tu és a indicada, porque levas tanto o rico como o pobre sem distinção. Serás, pois, a minha comadre. A morte respondeu: Tornarei teu filho rico e célebre. Quem me tem por amiga, tem o sucesso garantido. Domingo próximo será o batizado, disse o homem. Sê pontual. A morte compareceu, pontualmente, conforme havia prometido, e portou-se como uma madrinha às direitas. Quando o afilhado se tornou adulto, apareceu-lhe um belo dia a madrinha, convidando-o a segui-la. Conduziu-o à floresta, e mostrando-lhe uma erva que lá crescia, disse-lhe: Aqui tens teu presente de batizado. Vou fazer de ti um médico famoso. Quando fores chamado a atender algum enfermo, eu estarei todas as vezes lá. Se me vires à cabeceira do doente, podes declarar, francamente, que o curarás. Dá-lhe depois um pouco dessa erva, e ele ficará bom. Mas, se me vires aos pés da cama, ele pertence-me, e tu tens de dizer que qualquer remédio é inútil, que nenhum médico deste mundo salvará. Livra-te, porém, de usar a erva contra minha vontade. Poderás arrepender-te. O jovem tornou-se o médico mais famoso do mundo. Bastava-lhe olhar para o doente, e já sabia se ficaria bom, ou se morreria. Assim falavam dele, e o povo acorria de toda parte para que atendesse os doentes, e pagavam-lhe tão bem que logo enriqueceu. Aconteceu que, tendo adoecido o rei, chamaram o médico para saber se era possível curá-lo. Quando o médico se aproximou do leito, viu a morte aos pés da cama. Não havia erva alguma capaz de salvar aquele doente. Ah, se pudesse, uma vez ao menos lograr a morte, pensou ele, certamente se zangará. Mas sou seu afilhado, por esta vez fechará os olhos. Vou arriscar. Pegou o doente e virou-o na cama, de modo que a morte ficou do lado da cabeça. Depois deu-lhe a erva, e o rei melhorou e logo ficou completamente bom. A morte, porém, foi à casa do médico, zangada, e com expressão sombria, ameaçou-o com o dedo, dizendo: Tu me lograste, por esta vez deixo passar porque és meu afilhado. Mas, se ousares mais uma vez, agarro-te pela gola do casaco e levo-te comigo. Decorrido algum tempo, adoeceu gravemente a princesa. Era filha única do rei, e este chorava dia e noite até ficar cego.
fez anunciar que quem a curasse casaria com ela e herdaria a coroa. O médico foi ver a doente, e lá chegando, viu a morte aos pés da sua cama. Deveria ter se lembrado da ameaça da madrinha, mas a grande beleza da filha do rei e a felicidade de tornar-se seu esposo o deslumbraram de tal maneira que não pensou em mais nada. Nem sequer via a morte lançando-lhe olhares furibundos, erguendo a mão e ameaçando-o com o punho fechado. Nada via. Ergueu a doente e deitou-a com a cabeça para o lado dos pés. Depois deu-lhe a erva, e logo as faces se lhe tingiram do mais belo rosado, e recuperou a vida. Vendo-se defraudada pela segunda vez, a morte, a grandes passos, foi ter com o médico, dizendo-lhe: Está tudo acabado para ti, agora é a tua vez. E com sua mão gélida, agarrou-o tão duramente que ele não pôde resistir-lhe, e foi conduzido a uma caverna subterrânea. Lá, viu milhares e milhares de círios enfileirados, ardendo. Alguns grandes, outros médios, outros pequenos. A cada instante apagavam-se alguns, acendiam-se outros, de maneira que as chamas pareciam saltitar aqui e acolá num contínuo revezamento. Vês, disse a morte, são as vidas dos homens. Os mais altos pertencem às crianças, os médios aos casados e adultos e os pequenos aos velhos. Mas às vezes também as crianças e os jovens têm apenas um pequeno círio. Deixa-me ver o meu, disse o médico, esperando que estivesse ainda bastante grande. A morte indicou-lhe um toquinho bruxuleante, que ameaçava apagar-se, e disse: Olha, aqui está ele. Ah, querida madrinha, disse o médico apavorado, acende-me outro. Faze-o por mim que sou teu afilhado, a fim de que possa gozar a vida, tornar-me rei e casar-me com a linda princesa. Não posso, disse a morte. É preciso que se apague um círio antes de acender outro. Põe, então, o velho sobre um novo para que continue a arder mesmo depois de acabado o primeiro, suplicou o médico. A morte fingiu atender o seu pedido, e apanhou um círio grande e novo, mas, querendo vingar-se, fez que juntavam um ao outro, e propositalmente, atrapalhou-se. O toquinho caiu-lhe das mãos e apagou-se. No mesmo instante, o médico tombou morto. Ele também caíra nas garras da morte.